do Senhor, irmãos? Amém. Vamos estar abrindo nossa Bíblia. Louvado seja o nosso Deus. A primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, até o 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o 11. Amém. Primeira epístola de Pedro aí, primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 11. Todos acharam, irmão? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrai com ele no mesmo excesso de devassidão, os quais não prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supra, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de um texto que tem como seu ponto de partida, de falar acerca até mesmo de algo que o ser humano não gosta, o ser humano, crente, não crente, e é sobre os sofrimentos, sobre os sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra. Entendemos que para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele salvar a sua igreja, Ele nos salvar, Ele teve que sofrer, Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você, ao ponto que pelos evangelhos vai nos narrar que o próprio Jesus, mediante sofrimento tal, antes até mesmo dele ser crucificado, ele já entrou em uma agonia tão grande no jardim do Getsemane, em oração a Deus, buscando a face do Senhor, porque ele sabia que estava diante de uma tarefa muito difícil de se concluir, mas não impossível de fazer. E esse Jesus, no qual o apóstolo Pedro, ele pega para nós como exemplo aqui nesse texto, ele fala bem claramente que no versículo 1: Ora, tendo Cristo sofrido aonde, irmãos?
Cristo sofreu como? Na carne. Na carne. Assim como nós sofremos aqui, Cristo também sofreu na carne. E o apóstolo Pedro está direcionando essa carta a um povo que estava sofrendo muito na carne e sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Se a gente pegar no capítulo 1, os cristãos da época estavam sendo perseguidos ao ponto de abandonar a casa, de abandonar lá, de abandonar a propriedade, de deixar tudo para trás por causa do Evangelho, mas não negavam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que abandonassem todas as coisas, ainda que todas as coisas viessem a se perder, ainda que todas as coisas viessem a ser tomadas por amor de Jesus Cristo, eles preferiram amar Jesus Cristo, permanecer em Jesus Cristo, do que amar as coisas que Cristo deu para eles. E a gente olha para a nossa vida, irmãos, não pode ser diferente. Nós não podemos colocar coisa no lugar de Jesus Cristo. Nós não podemos colocar nada no lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a proposta para nós do Evangelho como cristão é sofrer e sofrer por Jesus Cristo. Aleluia. Sofrer pela causa do Evangelho, sofrer pela palavra de Deus, sofrer pelaquilo que nos salvou, pelaquele que nos salvou, salvar pelaquele que liberta e transforma a nossa vida, sofrer pelaquele que verdadeiramente pode nos dar a vida eterna, sofrer pelaquele que nos chamou a sermos participantes de uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, sofrer pelaquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, sofrer pelaquele que está reinando à destra de Deus, sofrer por aquele que confia o Evangelho na minha mão e na tua mão, para que nós venhamos pregar as boas novas de salvação, sofrer pelaquele que verdadeiramente se entregou, sem olhar para quem e sem olhar se merecia ou não merecia, mas somente ele se entregou pela minha vida e pela tua vida. E agora, Pedro que nos chama essa reflexão, irmãos, porque nós olhamos, é real, é difícil sofrer. É difícil, mas é necessário sofrer. Pelo que, pastor? Pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Porque se nós sofremos pelos nossos interesses, vamos dizer, dessa terra, nada demais nós estamos fazendo. Porque são coisas que interessam a nossa vida aqui na terra. Mas é necessário esse sofrimento que nós viemos passar enquanto nós estejamos aqui nessa terra, é pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque por meio desse sofrimento que nós passamos aqui pela causa de Jesus Cristo, que Deus tem aperfeiçoado a minha vida e tua vida. Jesus Cristo foi aperfeiçoado em meio aos sofrimentos. Os apóstolos foram aperfeiçoados em meio ao sofrimento. O próprio Pedro que nos fala que nesta noite ele teve a sua vida purificada pelo sofrimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chega a um certo ponto que o sofrimento com Jesus Cristo era grande, que Pedro ele nega nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 3 vezes. Aleluia! Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Porque nós podemos olhar, mas é apóstolo, é tal coisa, mas ele sofreu também. Ele padeceu também. Ele sofreu pela causa do Evangelho. Ele sofreu pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é necessário que nós venhamos sofrer e sofrer pela causa do Evangelho em nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, porque nós sabemos que levar a palavra de Deus, levar o Evangelho do Senhor não é fácil para ninguém. Nunca foi e nunca será. Portanto, o apóstolo Pedro ele fala para nós: olha para Cristo, veja o sofrimento que Jesus Cristo teve na carne, olha para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Ele pode também trazer capacitação para a minha vida e para a tua vida, para a minha história, para a tua história, porque o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que ele é levado por meio de dificuldade, por meio de renúncia, de muitas vezes aquilo que nós queremos, mas nós temos que largar a mão por causa da palavra do Senhor. Muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, mas nós deixamos de fazer por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Irmãos, não é fácil, porque muitas vezes nós levantarmos até mesmo para questionar A, para questionar B, para questionar C, é muito fácil nós fazermos isso,
Porque o próprio apóstolo Pedro, aqui no texto que nós lemos, ele fala assim: muitos vão levantar para difamar a minha vida e tua vida. Muitos vão levantar para difamar a minha conduta e a sua conduta em Cristo Jesus por causa do sofrimento. Muitos vão levantar para apontar o dedo. Muitos vão levantar para trazer pedradas e acusações. Mas muitos não sabem o que você tem vivido e negado na tua vida para servir Jesus Cristo. Muitos não sabem do sofrimento que você tem passado para pregar o Evangelho. E ele fala aqui no versículo, irmãos, de número 4. Leia comigo, irmãos. Por isso, olha só, irmãos, isso é fato real. Por isso, difamando-vos, ele difama-vos, estranham, eles vão te difamar e vão estranhar porque você não recua. Eles vão te difamar, vão estranhar porque você não para, porque você não desiste, porque você continua indo de pé, você continua com a sua cabeça erguida, você continua pregando o Evangelho, você continua seguindo a Jesus Cristo, você continua negando a tua carne, você continua negando o seu eu, você continua abdicando aquilo que você mais queria da tua vida, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles vão estranhar e vão querer difamar a tua vida para ver se vai te provocar, para que você venha sair da presença do Senhor. Aonde que está isso, pastor? Versículo 4, louvado seja o nosso Deus. Por isso, difamando-vos, aleluia, estranham, eles vão estranhar, que você não concorre com eles no mesmo excesso de devassidão, aleluia. Por isso, irmãos, quando nós somos aqui, o versículo 4, os irmãos acompanham comigo, aí sabe uma pergunta que fica no meu coração, e com certeza deve ficar no coração da igreja. Quando você é difamado, você reage. Aleluia. Quando você é difamado, você reage. Você revida com o mesmo teor da difamação. Você revida aquela difamação na tua vida. Você vai revidar com aquilo que jogaram contra você, ou você vai engolir por causa do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles vão estranhar porque você não está concorrendo com ele, porque fulano não reage. E muitas vezes as pessoas vão fazer isso para ver se você reage, para ver se você sai da presença do Senhor, para você ver se você sai da onde que Deus te colocou, para ver se você sai daquele sofrimento que Deus tem purificado a tua vida, para ver se você sai da posição no qual Deus tem colocado a tua trajetória. E muitas vezes vão fazer isso contra a tua vida e contra a minha vida. Mas uma coisa eu te digo: não reage, não fala nada. Aleluia, continua na posição, não fala nada. É isso que o apóstolo Pedro está falando para mim, para você nesta noite. Eles vão levantar contra você, vão botar o dedo na tua cara, vão zombar da tua cara, vão muitas vezes escarnecer de você, mas o texto está falando: não reaja, fica tranquilo, porque o Senhor vai pelejar a tua causa, e minha causa é a tua causa. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor que sofreu por mim, ele vai guerrear a minha guerra e a tua guerra. Sabe por quê? Aquele que coloca o dedo na tua cara, aquele que zomba de você, aquele que questiona você, aquele que muitas vezes quer tirar sarro de você, aquele que muitas vezes quer zombar de você, ele está querendo que você, sabe o que, irmãos? Ele está querendo que você empate o jogo, ele está querendo que você revida, ele está querendo que você saia do posicionamento, ele está querendo que você entre no jogo, mesmo o jogo dele não entra. Aleluia. Não entra. Não entra porque a sua vitória não vem da terra, não, a sua vitória vem do céu. Aleluia. A tua bênção não vem da terra, não, ela vem do céu. Aleluia. O teu Redentor não vem da terra, não. O teu Redentor está sentado no alto, sublime trono, e está observando a minha vida e tua vida, está observando o meu sofrimento, o teu sofrimento, e neste sofrimento Deus está purificando a tua alma. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus, o Filho de Deus, vir na terra e ser zombado e ser escarnecido de todo tipo de palavra que poderia ter, até de demônio, falar que ele expulsava demônio pelo espírito de Beelzebul, até isso falaram de Jesus. Ele expulsa o demônio pelo maior dos demônios, pelo Beelzebul. Louvado seja o nosso Deus. Jesus não revidou, aleluia. Jesus não revidou. Jesus continuou no projeto de Deus para a vida dele. E
sabe o que Pedro fala para nós nessa noite? Pedro fala assim, ó, já basta o tempo que vocês viviam fora da presença de Deus para tomar esse tipo de atitude. Ele fala, já basta o tempo que você viveu fora da presença do Senhor para tomar essas decisões erradas na tua vida. Já basta o tempo que você viveu fora da presença do Deus Todo-Poderoso para andar por este caminho errado. Já basta o tempo, mas agora você é nova criatura formada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a nossa vida é para glorificar a Deus, a nossa vida agora é para honrar a Deus, a nossa vida que nós temos agora na carne, não temos mais na carne, mas a vida que nós temos agora temos no Filho de Deus, no qual morreu por nós na cruz do Calvário, no qual se entregou por nós na cruz do Calvário, no qual se entregou por mim e por você, ainda que nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, ainda que nós não merecemos, mas o perdão de Deus está sobre a nossa vida, ainda que nós recebemos muitas pedradas, ainda que nós recebemos muitas palavras ao contrário, ainda que nós recebemos ainda muitas palavras de derrota, mas não entre em confusão, não entre no mesmo excesso de devassidão, mas muito pelo contrário, chama o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. É isso que o Senhor quer da nossa vida, um posicionamento daquele que abençoa, um posicionamento daquele que libera a palavra de vida eterna, aquele que libera a palavra de libertação, aquele que libera a palavra de vitória. Irmãos, te falar uma coisa aqui nesta noite, e isso é importante para nós como igreja, para mim e para você, seja qualquer igreja que for, isso é importante. Sabe qual a importância, irmãos? Muitas vezes a gente está se levantando para estar falando coisas concernentes ao nosso irmão, que não compete nós falarmos. Primeira coisa, quando a gente estiver em casa, aleluia, e vier esse sentimento, a gente começar a clamar ao Senhor. Senhor, abençoe o dirigente do culto dessa noite. Aleluia. Senhor, abençoe os grupos da igreja, o grupo jovem, o grupo das crianças, o grupo das senhoras. Senhor, abençoe o corpo de obreiro do ministério. Senhor, abençoe o pregador da noite. Aleluia. Ser conosco naquele culto, meu Pai, que a tua presença esteja conosco lá. Que o Senhor possa estar conosco lá onde nós colocamos a planta do nosso pé, aonde nós entrarmos para adorar, que seja um lugar de bênção, que seja um canal de bênção. Meu Pai, que a atmosfera de adoração possa encontrar naquela casa. Meu Pai, que a essência de adoração possa habitar lá em nós e que verdadeiramente nós possamos apresentar ao Senhor o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor palavra. Que nós possamos apresentar ao Senhor verdadeiramente um coração rasgado em tua presença. Que nós possamos apresentar ao Senhor uma adoração em espírito e em verdade. Nós temos que continuar clamando ao Senhor quando nós estamos na nossa casa, antes de vir para o culto adorar o Senhor, antes de entrar por essa porta, nós já temos que entrar clamando ao Senhor sobre a nossa vida e sobre a igreja do Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida daquele que entrar por essa porta, para que verdadeiramente venha receber do Espírito Santo de Deus, para que verdadeiramente venha receber da presença de Deus, e quando entrarem por essa porta e saírem dessa casa, algo novo vai acontecer. Quando entrar por essa porta e voltar em direção à tua casa, verdadeiramente eles vão levar a presença de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Nós temos que entender que nós clamamos ao Senhor, aleluia, e esse Senhor que ouve a tua igreja, aleluia. Mas muitas vezes deixamos de clamar ao Senhor, pedir que o Senhor esteja em primeiro lugar naquilo que nós devemos fazer aqui nesta noite. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar sempre, quando nós viemos para entrar por essa porta, porque essa casa não é uma casa do Senhor, uma casa de adoração ao Senhor. Que essa casa é uma casa que nós nos reunimos para invocar e santificar e adorar o santo nome do nosso Deus aqui neste lugar. Isso aqui não é a casa, a não ser a casa de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! E na casa do Senhor, irmãos, nós temos que vir com o coração alegre, com o coração aberto, com o coração ter o prazer de estarmos aqui adorando esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Então é isso que Pedro está falando. Ainda que muitos
querem concorrer, querem ter disputa. Eles querem disputar e concorrer isso, irmão. Um concorre, o outro disputa. É excesso de devassidão. E nós fazemos o que? Não vou entrar. Não vou entrar por esse caminho. Não vou entrar para essa rua escura. Não vou entrar por esse beco sem saída. Eu não vou empatar o jogo. Eu não vou pagar mal com mal. Mas muito pelo contrário, eu vou pagar o mal com o bem. Oh, aleluia. Porque, irmãos, quem abençoa está lá em cima. Aleluia. E como o presbítero Isaías sempre fala, ele falou que nesta noite a gente já está sondando corações. Aleluia. Desde quando a gente saiu de lá, eu saí de lá, alguns saíram de lá, outros saíram de lá. Desde quando a gente saiu lá do nosso lar. Aleluia. Estava preparando, botando a roupinha. Já era o momento de a gente estar consagrando a nossa vida ao Senhor. Aleluia. E adorando esse Deus Todo-Poderoso. Intercedendo pelo culto que está sendo realizado aqui nesta noite. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Nota-se uma coisa que eu vou falar para os irmãos aqui nesta noite. Na tentação do deserto que Jesus passou 40 dias e 40 noites, diz a palavra do Senhor em Mateus 4 que Jesus foi levado pelo Espírito a ser tentado no deserto por Satanás. E agora nós notamos que mesmo Jesus sendo tentado por Satanás, ele não quis debater com Satanás, ele não quis contender com Satanás, ele não quis entrar no excesso de devassidão com Satanás. Mas a arma que Jesus usou para poder vencer o mal, para poder aniquilar o mal, a arma que Jesus usou não foi a não ser a palavra de Deus. Jesus, sendo Deus, ele podia muito bem dar um sopro, só um sopro assim, ó. Satanás desaparecia. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus não entra no mesmo excesso de devassidão. Jesus não entra numa contenda. Jesus não entra numa guerra. Jesus não entra numa briga. Satanás estava para a briga. Satanás estava para a guerra. Satanás estava para a contenda. Mas Jesus estava ali para glorificar o nome de Deus. Aleluia. E Jesus glorifica o nome de Deus ali. Porque ele vence Satanás pela palavra de Deus. E ele fala bem claro: não. Só a Deus prestará culto. Só a Deus prestará reverência. Só a Deus eu me curvarei. Só perante o Deus Todo-Poderoso que eu renderei a minha vida. Só perante a Deus que eu me curvarei perante esse Deus Todo-Poderoso que me enviou nesta terra para salvar e libertar o perdido pecador. Só ele, mais ninguém. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes, olha só, se liga nisso, irmãos, que eu falo essa noite. Não é tom de ameaça, não é tom de acusação, mas às vezes a gente está se curvando, não diante de Deus, mas diante de outras coisas. Às vezes nós estamos nos perdendo, não para Deus, mas nós estamos perdendo para outras coisas, para outras situações, para outras atitudes, para outras dimensões, a não ser em Deus. Às vezes nós estamos perdidos, vamos dizer assim, dentro da casa. Às vezes nós estamos perdidos dentro do ambiente de adoração, ou seja, na igreja ou fora da igreja. Às vezes nós estamos perdidos e achando que estamos achados, mas é necessário realmente nós termos um encontro com o Deus da nossa vida. É necessário verdadeiramente nós temos que tocar no Senhor de uma forma que saia a virtude de Deus direcionada para a nossa vida. Nós temos que tocar no coração do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor está com o seu ouvido atento ao teu e ao meu clamor. Aleluia! Aleluia! A mão do Senhor, irmãos, ela não está encolhida que não possa te abençoar. A mão do Senhor não está encurtada de uma forma que não possa te abençoar, mas a mão do Senhor está estendida em direção à minha vida, em direção à tua vida. Louvado seja o nosso Deus. E Ele quer abençoar a minha casa, a tua casa, a minha vida e a tua vida. Entenda uma coisa que eu vou te falar aqui nessa noite, irmãos. Entenda. Pode pegar isso e guardar no coração. Pode pegar isso e guardar no coração que eu vou te falar aqui nesta noite. Deus, Ele trabalha muito, sabe como?
por meio de coisas dolorosas na nossa vida. Sabe por quê? Porque na dor a gente presta mais atenção naquilo que Deus quer falar comigo e contigo. É por meio da dor que nós vamos dar mais atenção àquilo que o mestre quer falar para mim e para você. No meio do sofrimento nós vamos dar mais atenção pelaquilo que o Senhor quer fazer por mim e por você. Quando os discípulos estavam sofrendo ali no barco, com medo de perecer a vida, eles prestaram mais atenção no mestre, falando: mestre, não vê que nós vamos perecer? O mestre levanta, acaba a tempestade, eles estão com o olho arregalado, falam: quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedece? O Senhor já tinha feito tantos milagres, o Senhor já tinha feito tantas maravilhas, mas eles não tinham observado ainda, porque não estavam no meio de aflição, não estavam no meio do sofrimento, não estavam no meio da angústia. Então aquilo passou despercebido, mas no momento da angústia, no momento da aflição, eles estavam com seus olhos espirituais abertos e eles puderam contemplar o mover de Deus, a mão de Deus, a ação de Deus sobre a vida deles. Aleluia! E assim que o Senhor faz na minha vida e na tua vida. Aleluia! O Senhor aperta a minha vida e tua vida. E você acha que Deus não apertou Jesus, não? Isaías tinha profetizado: ó, Deus agradou morrer de Jesus. Jesus tinha nem vindo ainda, fazendo enfermar. Então as suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos o quê, irmãos? Sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Quem foi castigado foi quem? Jesus. Quem foi castigado foi Jesus. Castigado por mim e castigado por você. Mas nota-se uma coisa: Jesus estava sozinho no meio dos castigos? Estava? Deus estava com ele. Aleluia. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Nós olhamos agora para Daniel na cova dos leões. Quem estava com Daniel? Deus estava com ele. Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha fervendo. Quem estava com ele? Deus estava com ele. Paulo e Silas na prisão, todo lanhado. Ah não, agora eles vão murmurar, estavam esperando lá. Com certeza estava todo mundo ouvindo em pé. Vai falar do Senhor, agora eu quero ver falar do Senhor. Fala desse Jesus que cura, salva e liberta. Fala desse Jesus que morreu na cruz do Calvário. Quero ver falar de Jesus agora, dentro do cárcere. Agora eu quero ver falar de Jesus. Diz a palavra do Senhor que ele clamava, orava, louvava o Senhor. Aleluia. Nada pode parar um adorador. Nada pode calar um verdadeiro adorador na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que Jó, em meio ao pó, em meio à cinza, em meio à calamidade, perdeu tudo. Mas ele levantou e adorou ao Senhor. Ele levantou e adorou a Deus. Agora essa adoração foi minha bonança, irmãos? Meio o quê? Sofrimento. Diz a palavra do Senhor lá em Filipenses, se não me engano, capítulo número 1, versículo número 12, se não estou enganado, depois vocês vão conferir em nome de Jesus, que diz que o apóstolo Paulo fala: tenha ciência que meus sofrimentos que aconteceram comigo, ela tem sido em benefício da minha vida. Que isso, pastor? Como que pode o sofrimento? Ele fala que foi em benefício. Diz a palavra do Senhor, um dos benefícios, quando o apóstolo Paulo e Silas clamavam, o alicerce do cárcere se abriu. O carcereiro foi salvo. Ele pregou para toda a guarda pretoriana. Não sabe aquela guarda pretoriana? Era a elite de Roma. Sabe, era composta por quantos mil soldados da elite? Cerca de 16 mil soldados da elite. E a palavra do Senhor fala que ele evangelizou toda a guarda. 16 mil soldados da elite de Roma. Aleluia. Da guarda pretoriana. 16 mil soldados sendo evangelizados pelo apóstolo Paulo por causa de quê? Por causa do sofrimento. Por causa de quê? Por causa da algema que ele estava carregando. A gente não entende. Vou repetir de novo, mas Deus tem projeto no meio do sofrimento. Você não sofre por acaso, você não sofre em vão, eu não sofro por acaso, eu não sofro em vão. A mão de Deus está lá. A mão de Deus está comigo, a mão de Deus está contigo. Então Pedro, versículo 1, irmãos, Pedro, olha só, ora tendo Cristo sofrido na carne, ele quer identificar Cristo com a gente. Cristo sofreu no Espírito, irmãos, sendo Deus,
Não, ele sofreu na carne, igual a mim e você. Então, a chicotada que Cristo recebeu doeu igual dói em nós. Os espinhos que Cristo recebeu doeu como se fosse botado na nossa cabeça. O estravo que ele recebe na mão doeu igualzinho entrar na nossa mão. Igualzinho. A vez de dar martelada no dedo, dar uma martelada na ponta do dedo, tá meio roxo um pouquinho, doeu. Imagina um cravo no meio da mão. Imagina isso. Assim, mas a dor é igual a nossa. A mesma intensidade de dor que nós vamos receber, que nós recebemos o cravo na mão, nós recebemos a chicotada, nós recebemos a coroa de espinho, é a mesma intensidade de dor que Jesus recebeu por mim e por você. E fora as outras dores que é emocional, que mexeu com os sentimentos de Jesus. Porque Jesus ele começa a sofrer emocionalmente no jardim do Getsemane também. Quando ele vai orar, pede para os discípulos ficar aqui orando uma parte e leva mais 3 discípulos com ele: Pedro, Tiago e João. E quando Jesus volta, eles estão fazendo o quê? Dormindo. Jesus entra em uma grande agonia, diz a palavra do Senhor, porque ele se vê sozinho. Então esses sofrimentos que participam da nossa vida, vou repetir de novo, irmãos, tem a mão de Deus. Às vezes nós temos que falar, é o diabo. Gente, ó, fala isso no nome de Jesus. Não fala isso no nome de Jesus não, porque é a mão de Deus. Só porque é a mão de Deus, você está na mão de Deus ou na mão do diabo? Na mão de Deus. E Deus ele quer aperfeiçoar a minha vida, e Deus quer aperfeiçoar a tua vida. Olha, tendo Cristo sofrido na carne, agora, olha só o compromisso e a responsabilidade que Pedro joga no meu colo e joga no teu colo nessa noite. Cristo sofre na carne, Cristo padece na carne, suporta as aflições, suporta a dor, suporta a agonia do Getsemane, suporta a crucificação, suporta a chicotada, suporta os espinhos na cabeça, coroa de espinho, suporta os escárnios, suporta o abandono, suporta. Agora Pedro fala para mim e você nesta noite, aleluia: armai-vos, se preparem-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para vencer o pecado, nós temos que acontecer o quê, irmãos? Sofrer na carne. Só assim o pecado vai ser mortificado na nossa vida. Só assim. Sabe o que, irmãos? Às vezes a gente ouve assim, não, a gente peca todo dia, amém, tá bom. Mas muita gente vai falar, não, a gente peca toda hora, a gente peca de segundo, eu respirei, já pecou. Não é assim que a Bíblia fala não, irmãos. Porque a Bíblia fala que nós temos que separar a nossa vida. A gente tem que pecar, irmãos. A gente vai pecar sim, mas não podemos estar com esse pensamento que é normal. Eu vou pecar em abrir os olhos, eu vou pecar em fechar os olhos, eu vou pecar em respirar, eu vou pecar em pensar. Não, nós temos que nos abdicar disso. Não é esse sentimento que Cristo quer sobre a nossa vida, não. Porque a nossa vida está em santificação. Eu sei que nós vamos pecar, mas o pecado tem que ser um erro de percurso, um erro na caminhada, mas não com intenção, sem intenção de errar. Porque senão daqui a pouco a gente bota desculpa. Não, a Bíblia não fala isso aqui não, irmãos. Ó, que eu estou pensando, estou pecando. Toda hora estou pecando. A Bíblia não fala disso toda hora não. Fala que nós vamos pecar, que nós vamos errar sim. Isso ela fala. Isso a Bíblia fala. Mas toda hora, todo momento, todo dia, não é desse jeito, irmãos. Não é desse jeito. Porque nós temos que ter agora aqui, ó, olha só, tenha em nós o mesmo pensamento. Sabe por quê, irmãos? Porque ele fala de pensamento. Tem o mesmo pensamento. Porque o que vai nos conduzir à atitude, o que vai gerar atitude em nós, de fazer, de comportar, de realizar, o que gera atitude é o pensamento. Se a gente não pensar, primeiro nós não vamos ter atitude. Se nós não pensarmos, chega aqui, eu vou pensar como que eu tenho que fazer isso. Se nós não pensarmos primeiro, não tem como nós agirmos. Louvado seja o nosso Deus. Portanto, que Pedro ele fala isso, ó, pensa, encha o seu pensamento daquilo que Cristo fez, do padecer de Jesus Cristo, do sofrer de Jesus Cristo,
da ação de Cristo. Encha o seu pensamento disso, daquilo que Cristo fez por mim e por você. Agora, depois que você encheu o seu pensamento de Cristo, da presença de Cristo, da essência de Cristo na tua vida, agora você vai ter atitude, agora você vai ter direcionamento ao que você vai fazer com os pensamentos que Deus tem colocado na tua vida. Não tem como a gente fazer nada, irmãos, sem pensar, sem arquitetar, sem planejar. A nossa vida é projetada, é pensada, e muitas coisas nós temos que pegar os pensamentos e fazer assim, ó, deletei isso aqui, vai embora. Isso aqui vai ficar no HD guardado. Esse aqui eu vou jogar fora, vou deletar. Essa vem para o HD guardado. É assim que nós vamos tornando uma nova criatura. É assim que a nossa vida vai se parecendo com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Deus tem projeto para mim, Deus tem projeto para você. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Se nós olharmos bem, a igreja primitiva, ela estava reunidinha, bonitinha em Jerusalém, adorando o Senhor, cantando louvores. Mas o que Deus fez? A palavra lá dos apóstolos fala: Deus falou que mandou perseguição lá. A palavra do Senhor fala que mandou para eles sofrimento para eles, mandou angústia para eles eles pudessem sair da zona de conforto, para sair do lugar que estava estagnando a vida espiritual deles, que estava paralisando a sua vida espiritual. Então Deus manda confronto, Deus manda sofrimento, Deus manda dificuldade, Deus manda perseguição, Deus manda angústia, Deus manda tristeza, para que muitas vezes nós venhamos despertar e sair da zona de conforto espiritual, e para nós podermos entrar na atmosfera de adoração ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer ver nem você, nem eu morrendo no meio do caminho, né? Não quer a gente parado para chegar até aqui tá bom, Senhor. Já fiz muito, já realizei muito, já. Não, Senhor, não tá bom não. Vou mudar esse negócio aí, não tá bom não. Você não fez nada ainda. Aleluia. Não, Senhor, já tem 50 anos de igreja, não fez nada. Não fez nada ainda, eu não levei você para a glória ainda. Você está vivo, está respirando. Levanta aí, está respirando, né? Vamos lá um pouquinho, vamos caminhar mais uma milha, vamos fazer mais um pouquinho, vamos realizar mais um pouco. Louvado seja o nosso Deus. Encha-se do pensamento de Deus, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A necessidade nossa, olha só o exemplo: aquele que sofreu na carne fez o que, irmão? Deixou o pecado. Aleluia. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Sabe por que você sofre na carne? A resposta está aqui. Para deixar o pecado. É por isso que nós sofremos na carne, para que cada vez mais nós vamos nos libertar do pecado que tenazmente nos assedia. Nós entendemos que a nossa alegria não está nas coisas, mas a nossa alegria tem por base o Senhor, esse Senhor sofredor. A nossa alegria tem como base, como alicerce firme, o Senhor sofredor. Mas esse sofredor que também agora está glorificado à destra de Deus. Você quer ter um corpo glorificado? Você quer ter um corpo incorruptível? Você também quer andar na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso? Então é necessário que nós venhamos sofrer aqui nessa terra. É necessário que nós venhamos deixar o pecado para que o Senhor venha reinar na nossa vida. Não tem outro caminho, irmãos. Olha só, não procura outro caminho na Bíblia que não vai achar não. Vou dizer lá de antemão, não procura outro caminho na Bíblia que não vai achar. Aleluia. Irmão, Satanás está doido que nós levantamos e blasfemamos. Ele está doido que a gente faz isso. A gente levantar contra Deus e falar, ele estava doido que Jesus fizesse isso, blasfemasse contra Deus. Ele estava doido, ele estava maluco para fazer isso com Jesus. E você sabe que na nossa vida ele está não? Está louco que nós vamos blasfemar perante o Senhor. No meio da prova, ele está no meio da prova, o vento está soprando, a tempestade está vindo, está Satanás no ouvido, blasfema, vai, blasfema, desiste, dá um tapa, vai, responde com a mesma agressão, responde na mesma altura, responde no mesmo patamar, vai, faz isso, faz mesmo. No meio da tempestade, está ele buzinando no nosso ouvido. Aleluia. Você acha que ele está não? Está buzinando, lá, jogando as setinhas. É você tem aqueles filmes, né, irmãos? Às vezes está a pessoa no meio, tem um anjinho do mal aqui jogando
as setas e tem um anjinho do bem jogando as setas, não é isso? É desse jeito. É desse jeito. E doido que nós vamos cair na cilada. Mas agora, nós temos que estar armados do mesmo pensamento que esteve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Satanás estava esperando que Paulo e Silas viessem blasfemar, mas ele não blasfemaram. Eles continuaram na presença do Senhor. Eles continuaram firmes no sofrimento. Eles continuaram firmes na presença de Deus. Irmãos, vou te falar uma coisa nessa noite. É no meio do sofrimento que as coisas na nossa vida são mudadas. Entenda uma coisa, eu vou repetir de novo, já falei um monte de vezes. Até Jesus sofreu. Imagina eu e você. Até Jesus sofreu por mim e por você. O próprio Jesus nos ensina no sofrimento. O próprio Jesus está nos ensinando nesta noite. Não é porque a gente vai achar que o sofrimento é bom. Não é isso. A gente vai ter, eu tenho um prazer no sofrimento. Não é isso. Não é, a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é ser fiel e obediente, ouvindo a voz de Deus em meio ao sofrimento da nossa vida. Continuar ouvindo o Senhor. Continua ouvindo o Senhor, estava ouvindo. Continua ouvindo. Deus tem propósito no sofrimento na nossa vida. Deus tem propósito em tudo o que Ele faz diante de mim e de você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando fala assim todas, é todas as coisas, é coisas boas, é coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu decreto, segundo o teu propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aí olha só, gente. Vamos caminhar um pouquinho aqui, rapidinho, versículo 2. Louvado seja o nosso Deus. No finalzinho do versículo 1. Para que aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, olha só, irmãos, presta atenção nisso, já não vivar de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice, indetestáveis idolatrias. Irmãos, ele falou assim, sabe o que ele está falando para mim e para você nessa noite? Já basta o tempo que vocês tiveram para tomar essas atitudes da qual ele falou para nós aqui nessa noite, nesse versículo. Agora, as nossas atitudes são atitudes que direcionam para Deus. Antes, mas se a gente abrir a nossa Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que as coisas da carne inclinam-se para a carne, mas as coisas do Espírito inclinam-se para o Espírito. As coisas da carne inclinam-se para a carne, mas as coisas do Espírito inclinam-se para o Espírito. Logo entendemos aquilo que nós temos alimentado em nós, aquilo que nós temos mantido em nós. Ele está falando de obras da carne, irmãos. Concupiscência, borracheira, orgias, bebedices, tudo isso são coisas carnais. Ele está falando assim, basta o tempo que vocês já tiveram, já basta a oportunidade que vocês tiveram de ter essa conduta na tua vida, de ter essa direção na tua vida. Agora quem dirige a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Agora quem dirige a tua vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora quem controla o teu ser tem um novo Senhor na tua vida, e esse novo Senhor é o nosso Senhor, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vai diante de nós em meio às batalhas, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades. Ele continua presente na nossa vida. Ainda que nós passamos pelo fogo, Ele está lá. Ainda que nós passamos pelas águas, Ele está lá. Ainda que nós passamos pelo deserto, Ele está lá. Ainda que nós passamos pelos vales, Ele está lá. Em qualquer situação que nós venhamos passar em nossa vida, o Senhor se faz presente na nossa vida. Ele está lá, Ele está lá. Ele não abandona, Ele não para, Ele não abandona, Ele não larga, Ele não pula do barco, Ele não abandona a minha vida e tua vida. Ele está lá. Portanto, que
Pedro fala assim, abaixo, chega, já chega. Pedro falou assim para nós, chega, acabou, aquilo lá já era, agora é Cristo. Aquilo lá já era, agora é Cristo. E eu falei nesta manhã, e tenho falado em algumas pregações, de Gálatas 2:20, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E o viver que eu tenho agora não tenho mais na carne. Olha isso é importante, irmãos. Mas tenho agora no Filho de Deus. O viver que eu tenho agora não tenho mais na carne, quer dizer, não tenho mais para mim. Mas o viver que eu tenho agora não tenho mais para mim, mas tenho para o Filho de Deus. A vida que eu tenho agora eu tenho para o Filho de Deus. A nova vida que eu tenho agora é de Jesus. Aquela vida que eu vivia na carne não é mais minha. Já morreu, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus que adora. Aleluia. Se for assim, a gente não entra na eternidade. Se não for assim, pastor, eu não quero isso daí não. Tá bravo esse negócio aí. Jesus também podia falar isso. Deus Pai, estou abandonando o projeto. Não vou morrer por eles, não vou morrer por ninguém. Estou abandonando o projeto, tá, Deus? Estou indo embora. Não quero mais não. Jesus podia fazer isso, podia. Mas ele deixa bem claro, olha só, ele olha na cara, assim, tudo você, eu vim fazer a vontade de Deus. Aleluia. Eu vim fazer a vontade de Deus. Eu vim fazer a vontade de Deus, Pai. Não importa o que me rodeia, não importa o que me cerca, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu vou dar uma prestadazinha aqui, irmão, rapidinho. Vamos comigo. Esse quadro eu já expliquei, mas vamos lá. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrai com ele no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Olha só, irmãos. Ele está falando aqui, as atitudes que nós tomamos, ou aqueles que estão alimentando com excesso de devassidão, aquele que está deixando a carne reinar, fluir na tua vida, ele está falando assim, vai prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Prestar conta por quem, irmãos? Com Deus. Aleluia. Irmãos, tem um prestar de conta, irmãos. Tem um prestar de conta. Quando a porta se fecha, tem um prestar de conta. Quando Jesus vier lá no céu em glória, ou vier para mim e para você, independente, ou na consumação do século, tem um prestar de conta perante Deus. Pastor, mas aquele já está morto. Deixa eu falar aqui, vivo e morto. Já morreu, mas vai prestar conta a si mesmo. E quem estiver vivo no momento lá que Jesus vier arrebatar a tua igreja, também. Todos hão de prestar conta perante o tribunal de Deus. No dia da ira de Deus. No dia da ira do nosso Deus poderoso. Todos vão prestar conta perante esse Deus Todo-Poderoso. Vamos avançar mais um pouco, irmãos. Ele fala no versículo de número 6. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos. Para que desse mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Irmãos, aqui está falando do evangelho que foi pregado à morte. Não é que muita gente fala que Jesus, quando morreu, foi lá no inferno e pregou o evangelho para as almas aprisionadas. Nada disso não, irmão. Esquece, abandona isso. A Bíblia deixa bem claro que morreu, segue-se o juízo. Morreu, já deu o juízo. Qual o juízo? Salvação ou perdição. Esse é o juízo. Morreu, já era. Então Jesus não foi lá pregar. Jesus foi lá pregar arrependimento. Quando foi pegar a chave da morte da vida, não. Abandona isso. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com isso. O texto está falando que Jesus pregou o evangelho tanto a mortos como a vivos. É quando Pedro escreve essa carta, muitos desses ouvintes de Pedro, no qual Pedro está direcionando a palavra, e já tinha direcionado a palavra para eles, muitos já estavam mortos, muitos já tinham ouvido o evangelho da salvação, mas tinha vivo também para ouvir o evangelho da salvação ainda, tinha vivo ainda para ouvir a palavra de Deus. Então era morto, ele está falando de mortos que outrora ouviu o evangelho, ouviu a palavra de Deus. Vou ler o versículo de novo, irmãos, para não confundir. Pois para esse fim foi o evangelho feito que pregado, aleluia, a mortos
para que mesmo julgados na carne, não só mortos, que morreram o quê? Na carne, foi julgado na carne, julgado como? Ó, pela perseguição aqui, ele está falando de perseguição, aí está falando de sofrimento. Eles foram julgados, foram pegos e foram julgados à morte. Então foi o evangelho pregado a esses que foram julgados à morte, mas uma morte humana, morto pelos homens, mas não morto por Deus. Porque Deus é competente para julgar esse que morreu, que o homem matou, e também para julgar também os vivos, que estão vivos ainda. Louvado seja o nosso Deus. Por isso esse fim que é o evangelho de pregar. Por esse fim que nós pregamos o evangelho. Porque toda criatura e todo que nele crê e for batizado, esse será salvo. Irmãos, eu vou correr um pouquinho que as horas já passou. Eu vou ler do 7 até 11 para a gente fazer aqui um finalzinho, finalizar aqui. Ora, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Louvado seja o nosso Deus. Olha só, irmãos. A palavra de Deus afirma que o fim de todas as coisas está próximo. Sabe quantos mil anos atrás? Há mais de 2.000 anos atrás. Né? E tem muita gente que fala, mas eu sempre estou ouvindo isso que está próximo. Sempre estou ouvindo isso que está próximo. Vai ouvir até Jesus vir, que está próximo. 2.000 anos atrás, Pedro está falando assim, ó, o fim está próximo. Porque para o Senhor, um dia como 1.000 anos, e 1.000 anos como um. O Senhor não conta dia igual a nós. O Senhor não tem o mesmo pensamento que o homem tem. O Senhor não tem o mesmo direcionamento que nós temos. Graças a Deus por isso que não tem. Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus. Então ele está falando aqui, ó, o dia está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Tenha critério na conduta. Nós temos que ser criteriosos com aquilo que nós fazemos. Sóbrio é uma pessoa consciente do que está fazendo no critério. Eu vou ser criterioso no que eu vou fazer. Eu vou ser sóbrio, eu vou ser consciente naquilo que eu faço. Tem que ter consciência naquilo que faz. Por quê? Porque o dia está próximo. E bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre a multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ele está falando hospitaleiro é ajuda sem murmurar. Ajuda de coração. Servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que Deus dá. Cada um servindo a uns aos outros com o dom que recebeu, com o dom que Deus deu. Como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O dispenseiro, quem está fiel à dispensa. Nós fizemos um estudo sobre dispenseiro aqui. Fiel à dispensa, está aqui a dispensa na nossa mão. Aleluia. Nós temos que estar fiel a essa dispensa. Versículo 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, ou de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serva, faça na força que Deus supre. Sabe o serviço que nós fazemos para Deus, irmão? A força não é minha, não, é quem que supre. Eu. Não, esquece eu. Deus que supre. Aleluia. Se não fosse Deus, irmãos, o vento que sopra de lá ia me levar com uma palha para lá. Se não fosse Deus, o vento que vem de lá ia me levar igual um pó para dentro do mar. Se não fosse Deus me dando estrutura, ou a tempestade que tem caído ali ia me derreter, eu ia junto com as águas da tempestade. Deus supre. A força que Deus supre. Não aguento mais, Deus supre. Não estou suportando mais, Deus supre. Não consigo mais, está pesado demais, Deus supre. Deus levanta, Deus capacita, Deus estabiliza a nossa vida. Que Deus supre para que em todas as coisas, em todas o quê? Todas as coisas, Deus supre para que em todas as coisas, sofrimento ou não, Deus está suprindo, Deus está regando, Deus está trabalhando, para que todas as coisas seja Deus glorificado. Irmãos, entendam, olha só, a nossa vida, a sua vida, a minha vida, a tua vida, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para honrar a Deus, é para glorificar a Deus. A nossa vida é de Deus. E a glória é dele, a exaltação é dele, o louvor é dele, o domínio é dele, pelo século do século. Amém. A glória é dele, ele seja glorificado, ele seja exaltado sobre a nossa vida. Aleluia.
a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Está doendo a prova, irmãos? Está doendo o sofrimento? Continua, não para não. Não desista, não desista, não desista. Não desista. Sabe por quê, irmãos? Eu falo isso, não desista. Porque infelizmente, muitos na primeira dificuldade ele desiste de tudo. Ele larga tudo, ele abandona tudo, ele não quer mais, ele já retrocede, ele já olha para trás. A gente olha para a história da palavra que ele olha para trás e vira uma estátua de sal. Ele já desanima dos projetos de Deus sobre a vida dele. Na primeira provação que passa, na primeira dificuldade que passa, ele se levanta com blasfêmia contra Deus. E quando nós passarmos por dificuldade, nós temos que agradecer ao Senhor. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu sei que minha vontade é essa, a minha vontade é o contrário, a minha vontade eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não quero realizar, eu não suporto isso, eu não quero mais isso. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem os maiores pensamentos sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor tem os melhores projetos pela minha vida. Se é necessário eu passar pelo fogo, eu sei que o Senhor vai passar comigo. Se é necessário eu passar pelas águas espumejantes, eu vou passar, porque eu sei que o Senhor vai passar comigo. Se eu vou passar, meu Pai, pela fornalha de fogo, eu vou passar, porque o Senhor vai estar lá. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Não desiste, irmão, no sinal de sofrimento. A bênção, aquilo que Deus quer fazer na sua vida está tão perto. Irmãos, eu tenho certeza que muita gente aqui nessa noite, se eu for dar oportunidade, tem testemunho para contar de vitória depois do sofrimento, de mudança de quadro, de mudança de rumo, da vida, de conduta, de direção, de pensamento, de atitude. Eu sei que muita gente vai testemunhar muita coisa depois do sofrimento. Jó levanta do pó e da cinza, ele faz o que, irmãos? Ele adora no pó e na pó e cinza. O homem mais rico do Oriente, pó e cinza, adora o Senhor. Mais rico do Oriente, pó e cinza, perde família, filhos, esposa, propriedade, bens, perde tudo. A mulher blasfema, vai, blasfema, amaldiçoa-se Deus e morre. Opa, não, vou adorar. Aleluia. Não, vou adorar. Aleluia. Blasfema, vai, Paulo e Sila, blasfema. Nós estamos aqui olhando na sua cara para blasfemar. Quando esse Deus que vocês se orgulham, que vocês pregam, que vocês exaltam, eu quero ver vocês fazendo isso. Não, vamos adorar, Paulo e Silas. Vamos adorar o Senhor, vamos orar ao Senhor. O alicerce do cálice vai tremer, a palavra de Deus vai descer, a unção vai descer. Deus vai fazer um terremoto neste lugar, Deus vai fazer um mover neste lugar. Louvado seja o nosso Deus. Teve uma pregação, já tem um tempinho que eu falei aqui, não sei se o meu irmão lembra. E isso não pode faltar em nós. Também faz parte dessa pregação. A atmosfera de adoração, quem faz é o adorador. Quem é o adorador é eu e você. A atmosfera de adoração, para Deus habitar dentro dela, nós que fazemos, não é Deus que vai fazer, não. Nós esperamos Deus vir que fazer um mover para nós pularmos dentro, não. Nós vamos fazer a atmosfera e Deus vai habitar no meio da atmosfera. Aleluia. Aleluia. É necessário nós tomarmos essa atitude, irmãos, que o apóstolo Pedro nos passou nesta noite. Está sofrendo? Glorifica a Deus. Adore o Senhor, 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 adore ao Senhor. Sabe por que adore o Senhor, irmãos? É uma palavra bem repetida nos cultos. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito. Glória a Deus, Espírito de verdade é isso, irmãos. Sofrimento, estou adorando. Bonança, estou adorando. Dificuldade, estou adorando. Tempestade, estou adorando. O vento chegou no barco, estou adorando. Estou nu, estou sem nada, estou adorando. A conta no banco não tem nenhum real, estou adorando. A escassez chegou até na minha geladeira, chegou no meu armário, estou adorando o Senhor, porque eu creio no provedor da minha vida. Eu creio que aquele que me chamou é fiel para cumprir as suas promessas.
Eu creio que aquele que me chamou vai prover na minha vida. Aleluia. É assim o verdadeiro adorador, irmãos. Que Deus abençoe nesta noite a vida dos irmãos e irmãos. Guarde essa palavra no coração, tá, irmãos, em nome de Jesus. Guarde ela na tábua do coração. Louve ao Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? As palmas louvem o Senhor.